uma coisa que eu vejo em pequenos municípios, que o grande empregador, o PIB, é basicamente salário de funcionário público das prefeituras, mais o dinheiro que vem de Bolsa Família, Bolsa não sei o que e tal. Você que trabalha, no caso, eu sei que você trabalha muito com plano diretor. Como que. Porque isso é uma preocupação. É cada vez mais uma população. Porque eu queria deixar aqui bem claro que, de repente, a gente fala, hoje em dia, a gente fala uma coisa, as pessoas fazem um corte. Eu acho que quem precisa, quem está numa condição de vulnerabilidade, é obrigação do Estado não deixar que essa pessoa passe fome, que pereça. Eu estou dizendo, é de uma quase que um sistema onde, ao invés de você estimular empreendedorismo, que o município crie essas alternativas, nós estamos criando nessas pequenas cidades, tem município que a principal fonte, né, de recurso financeiro que vem ou é salário da prefeitura ou é os programas, né, sociais do governo. Você que trabalha com ele no plano diretor, tem tido alguma coisa de tentar colocar empreendedorismo dentro desse plano diretor dos municípios? Isso, ou o que eu estou falando, plano diretor, não tem nada a ver com isso? Ô, professor, isso tem tudo a ver. Inclusive, eu gosto muito de fazer analogias, né, com o próprio organismo, né, humano com o indivíduo. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Né? Uma das minhas atuações, né, é dentro do planejamento territorial de municípios e cidades. E a gente trabalha muito com a elaboração, revisão de planos diretores, né, que é a saúde do território, a saúde do município. E da mesma forma que a gente está falando aqui de empreendedorismo, né, o que é o empreendedorismo se não uma visão mais arrojada da realidade, de você tomar risco, de você inovar, de você mapear oportunidades e ameaças. Né? Então, se a gente olha para a sociedade e vê, né, uma taxa, como está o desenvolvimento demográfico, como que as pessoas estão se comportando, né? Está nascendo menos gente, como que está indo, e eu vou projetar para frente, e aí eu me coloco enquanto indivíduo dentro daquela sociedade, o município precisa fazer a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente trabalha com um município que tem uma atividade econômica que é principal, né, e como o senhor bem disse, em vários municípios brasileiros, o principal empregador é a prefeitura, né, quando você tem essa realidade, e aí quando você chega no território, você vê um território, às vezes, grande, e tem a prefeitura como principal empregador, a gente percebe que tem algo que não está interessante ali. Tá? E o plano diretor, como instrumento de dar norte para a cidade, dar norte para o município, ele precisa tratar dessas situações. Então, da mesma forma que lá na universidade, na academia, a gente tem, por exemplo, às vezes uma visão ideológica equivocada de não envolver com questões de empreendedorismo, empresas, desenvolvimento de negócios e de tecnologia, nos municípios também. É muito frequente a gente chegar no município, o plano diretor ele não fala absolutamente nada do desenvolvimento econômico. Né? Eu tenho uma palestra que eu ministro que é como você trabalhar o plano diretor como instrumento de atração de investimentos. Né? E uma vez uma pessoa me questionou, mas o plano diretor não deve garantir o direito à cidade? Ele não deve garantir a qualidade de vida das pessoas, o social? Claro, sim. Agora, aí eu perguntei para essa pessoa, e como você vai garantir o bem-estar social? Como você vai garantir o direito à cidade sem recursos financeiros? Como você vai cuidar da governança, do meio ambiente, das pessoas sem recurso financeiro? Aí você vai contar só com recursos dos impostos? Você não vai ver oportunidades no seu território para, obviamente, dentro das possibilidades territoriais, seguindo legislação ambiental, fazendo todo o processo de licenciamento ambiental para os empreendimentos, né? Você não vai contar com essas possibilidades. Então, tem plano diretor que a gente chega para fazer uma análise do que está posto no papel, é algo que não atende.
Tá? Então, da mesma forma que eu estou falando aqui, como a gente trata ali dentro da sala de aula essas questões, né, falando para os alunos que não é tudo, não é sempre que ele vai conseguir entrar numa empresa, trabalhar, aposentar, né? Às vezes a questão da própria aposentadoria dele não vai estar garantida no futuro. O município da mesma forma, tá? A gente fez aquela live lá falando sobre Araçuaí, falando sobre municípios mineradores em alguma medida, né? E eu vejo isso muito, professor, em municípios mineradores. Hoje em dia nós temos aí tá começando uma nova fronteira das terras raras, né? De expansão. Então, a gente tem aqui em Minas Gerais aquele triângulo ali de Andradas, Poços de Caldas, Caldas com terras raras, tem o Vale do Lítio, quadrilátero ferrífero, que já está aí há muito tempo, né? Os municípios que estão envolvidos com commodity minerária, se eles não tiverem essa visão, tá, de fomentar empreendedorismo no plano diretor, fomentar novas estratégias de diversificação econômica, eles vão simplesmente sucumbir. Porque a mineração ela tem um tempo, né? Ela tem um deadline de acontecer. Então você tem uma fase de pesquisa, depois de lavra, exaustão dessa lavra, fechamento do empreendimento. Se o município não aproveita muito bem todas essas etapas de pujança, ele vai chegar lá na frente sem nada. Então isso é fundamental. E o plano diretor é esse instrumento que vai guiar todo esse processo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.